Todos nós sabemos que o Viktor Gyökeres é sueco, mas sabiam que ele podia defender as cores de outra seleção? Não só o Gyökeres, mas muitos outros jogadores que hoje brilham pelas suas seleções poderiam estar a defender as cores de outras. No vídeo de hoje vamos explorar casos fascinantes de jogadores que tiveram a oportunidade de representar outra seleção. Desde estrelas atuais a jovens promessas, vamos descobrir como as suas raízes familiares e escolhas pessoais influenciaram essas decisões. Estás curioso? Então acompanha-nos nesta jornada que prometemos que vos vai surpreender. O primeiro jogador desta lista é Julián Álvares, o argentino que atualmente joga pelo Atlético de Madrid, onde nesta temporada apontou 12 gols e 2 assistências em 26 jogos, está a ajudar o Atlético a encontrar-se no topo da colocação na La Liga. Álvares também possui cidadania italiana, devido à sua ascendência europeia, uma herança comum em muitas famílias argentinas, onde as suas raízes italianas vêm de gerações anteriores, da família Álvares, que emigraram da Itália para a Argentina. Este movimento migratório aconteceu em grande parte durante os séculos XIX e XX, quando a Itália enfrentava períodos de crise económica, instabilidade política e guerras. Muitos italianos buscaram melhores condições de vida e oportunidades na América do Sul, com a Argentina sendo um dos principais destinos. Na Argentina, comunidades inteiras de italianos foram formando colónias, preservando a sua língua, os seus costumes e tradições, enquanto se integravam à cultura local. As famílias mantiveram seus laços culturais e em alguns casos formalizaram a cidadania italiana ao longo das gerações. A posse de um passaporte italiano por Julián Álvares reflete esse legado histórico. No contexto de futebol, esse vínculo é particularmente útil, pois permite que os jogadores de descendência europeia sejam registados como comunitários em ligas europeias, facilitando a sua mobilidade e oportunidades em clubes do continente. Pela Argentina, já ganhou tudo o que um jogador podia ganhar, tendo ganho o Mundial do Qatar em 2022 e 2 Copas Américas, a primeira em 2021 e a segunda em 2024. Acho que Julián Álvares optou pela seleção certa. Agora vou falar sobre o Nico Williams, o jogador do Atlético Bilbao, onde nesta temporada tem vindo a fazer uma grande época, que vai muito além dos seus números, onde em 23 jogos tem somente 2 golos e 5 assistências. Nasceu em Pamplona, na Espanha, no dia 12 de junho de 2002. Ele é filho de pais ganeses que emigraram para a Espanha. Embora tenha ascendência ganesa, Nico optou por representar a seleção espanhola no futebol internacional. Por outro lado, o seu irmão mais velho, Iñaki Williams, que também joga no Atlético Bilbao, sendo capitão da equipa basca, também nasceu na Espanha, mas escolheu jogar pela seleção ganesa. Essa decisão reflete as diferentes identificações culturais e oportunidades que cada irmão teve nas suas carreiras. A família Williams tem uma história notável de migração e integração na sociedade espanhola, com ambos os irmãos alcançando destaque no futebol profissional. Nico tem-se destacado como um dos jogadores mais promissores de toda a Espanha, contribuindo bastante para o sucesso recente da seleção espanhola e do Atlético Bilbao, onde recentemente ajudou a sua seleção a conquistar o europeu. Outro jogador que também optou por uma seleção é então Dejan Kulusevski. Atualmente joga no Tottenham, onde esta temporada tem 7 gols e 8 assistências em 29 jogos. Kulusevski tem uma rica herança cultural que reflete a história de migração de sua família. Ele nasceu em Estocolmo, na Suécia, mas é filho de pais macedónios oriundos da cidade de Ohrid, um local de grande importância histórica e cultural na Macedónia do Norte. Ohrid é conhecido por seu legado bizantino e como um centro de aprendizado e cultural nos Balcãs. A família Kulusevski migrou da Macedónia do Norte para a Suécia em busca de melhores condições de vida, algo comum por muitas famílias dos Balcãs durante o final do século XX. Esse período foi marcado por desafios económicos e instabilidade política na região dos Balcãs, que levaram muitas pessoas a buscar oportunidades em países da Europa Ocidental e países da Escandinávia. Apesar de nascer e crescer na Suécia, Kulusevski manteve uma forte ligação com as suas raízes macedónias através da sua família e da sua comunidade. Ele herdou a nacionalidade macedónia por descendência e no início da sua carreira chegou a representar a Macedónia do Norte nas categorias de base, refletindo assim o vínculo com os seus pais e com o seu país. Posteriormente, Kulusevski optou por defender a seleção principal da Suécia, representando então o país onde nasceu e onde foi formado como atleta. A sua trajetória é um exemplo de como a identidade cultural pode ser múltipla e influenciada por experiências familiares e oportunidades. Agora sim, Viktor Gyökeres, atualmente uma das estrelas do Sporting e da seleção sueca, onde nesta época já leva 39 golos e 10 assistências em 35 jogos, tem uma rica herança cultural, que remonta às suas raízes familiares. Embora tenha nascido e crescido na Suécia, o avançado carrega uma forte conexão com as suas origens húngaras.
Essa ligação vem do lado do seu avô paterno, que deixou a Hungria em busca de novas oportunidades na Suécia. Essa migração marcou o início de uma nova história para a família Gyökeres, que encontrou no país nórdico um lar para se estabelecer. Gyökeres, por sua vez, cresceu imerso na cultura sueca, mas a ascendência húngara permaneceu uma parte importante da sua identidade familiar. Essa fusão de influências talvez tenha contribuído para o seu caráter determinado e resiliente, características que vemos sempre que Viktor Gyökeres entra em campo. Temos então Declan Rice, atual jogador do Arsenal e uma das peças-chave tanto da sua equipa como da sua seleção. Rice tem raízes familiares profundamente ligadas à Irlanda. Apesar de ter nascido em Londres, na Inglaterra, Rice herdou a sua nacionalidade irlandesa através dos seus avós paternos, que emigraram de Cork, uma cidade no sul da Irlanda, para a Inglaterra. Cork é conhecido por sua rica história cultural e por ser uma das regiões onde muitas famílias emigraram durante o século XX, em busca de melhores condições de vida. A ligação do Rice com a Irlanda não é apenas formal. Ele cresceu num ambiente onde as tradições irlandesas estavam presentes, influenciando a sua identidade cultural. Essa herança permitiu que ele tivesse apto para representar a República da Irlanda no futebol internacional. Ele começou a sua trajetória pela Irlanda, seleções de formação, e chegou a jogar alguns jogos pela seleção principal irlandesa em partidas amigáveis. No entanto, em 2019, Declan Rice tomou a decisão de mudar a sua afiliação internacional para a Inglaterra, país onde nasceu, cresceu e desenvolveu a sua carreira futebolística. Embora essa decisão tenha gerado grande controvérsia, especialmente entre os adeptos irlandeses, tanto que na última partida onde Rice defrontou a Irlanda foi bastante assobiado, mas não só ele, como também o seu colega de seleção Jack Grealish. Que é o que nos faz chegar então ao próximo nome da lista. Grealish, que é atual jogador do Manchester City, mas onde nesta temporada ainda não tem conseguido apresentar todo o seu futebol, tendo somente 2 assistências em 19 jogos nesta temporada, também possui raízes familiares profundamente ligadas à Irlanda. Nascido em Birmingham, na Inglaterra, ele é descendente de irlandeses por parte dos seus avós. O seu avô materno era de Dublin, o seu avô paterno era de Gort, no condado de Galway, e a avó paterna era de Sin, no condado de Kerry. Essa ligação familiar fez com que Grealish estivesse apto para representar a Irlanda. E como Rice começou a sua carreira internacional pelas seleções jovens irlandesas. Contudo, em 2015, Grealish optou por mudar a sua afiliação para a Inglaterra, decisão que também gerou descontentamento entre os adeptos irlandeses. Ambas as mudanças de afiliação internacional de Rice e Grealish refletem a complexidade das identidades culturais e as decisões que os jogadores enfrentam ao longo das suas carreiras. E se estão curiosos pelo resultado dessa partida, eu digo-vos, ficou 2-0 para a Inglaterra, sem grandes surpresas, visto que é a favorita. Mas os autores dos golos foram eles, Declan Rice e Jack Grealish. E assim concluímos o vídeo de hoje, mostrando esses jogadores que tomaram a decisão de representar uma seleção, mesmo tendo outras opções disponíveis. É sempre interessante ver como esses atletas escolhem a sua nação de coração, e isso gera muitas discussões e opiniões. Agora queremos saber a tua opinião. O que achaste das escolhas destes jogadores? Deixa o teu comentário abaixo e diz-nos o que pensas. Se gostaste do conteúdo, não te esqueças de deixar o like e subscrever o canal para não perder mais vídeos como este.